Título 1 da 18ª Região da Justiça do Trabalho. Artigo 1º. São órgãos da Justiça do Trabalho da 18ª Região. Inciso 1º. O Tribunal Regional do Trabalho. Inciso 2º. Os Juízes do Trabalho. Título 2 do Tribunal Regional do Trabalho. Capítulo 1 da Organização do Tribunal. Artigo 2º. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região tem sede em Goiânia e jurisdição no Estado de Goiás. Artigo 3º. São órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Inciso 1º. O Tribunal Pleno. Inciso 2º. As turmas. Inciso 3º. A Presidência. Inciso 4º. A Vice-Presidência. Inciso 5º. A Corregedoria Regional. Inciso 6º. Os Desembargadores do Trabalho. Inciso 7º. A Escola Judicial. Inciso 8º. A Ouvidoria. Artigo 4º. O Tribunal funcionará em sua composição plena e em turmas, na forma da lei e deste regimento. Artigo 5º. O Tribunal terá o tratamento de egrégio às turmas de egrégia e seus membros, de desembargador do trabalho ou de excelência. Capítulo 2 da Direção do Tribunal. Artigo 6º. Constituem cargos de direção do Tribunal o de Presidente e o de Vice-Presidente, cabendo a este o exercício das atribuições de Corregedor Regional. Artigo 7º. O Tribunal Pleno, pela maioria dos seus membros efetivos, elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, com mandatos de 2 anos, por votação secreta, em sessão a ser realizada na primeira quinzena do mês de outubro dos anos pares, concorrendo o desembargador mais antigo à presidência e o imediato na antiguidade, à vice-presidência, vedado o voto por procuração. Parágrafo 1º. Não figurarão dentre os elegíveis. Inciso 1º. Os desembargadores que respondam a processo administrativo disciplinar, cuja instauração tenha sido determinada pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na forma do artigo 13 da Resolução CNJ nº 135 de 2011, ficando a inelegibilidade, no segundo caso, condicionada à deliberação do Tribunal Pleno, mediante provocação promovida por um de seus membros. Inciso 2º. Os desembargadores que tiverem exercido quaisquer cargos mencionados no caput por 4 anos ou já tenham sido eleitos presidente, salvo inexistência de membro do tribunal em condição diversa. Parágrafo 2º. As inelegibilidades previstas no artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar nº 35 de 1979, e no inciso 2º do parágrafo anterior não se aplicarão ao vice-presidente que assumir a presidência, interinamente ou para completar o biênio, se o período restante do mandato for inferior a 1 ano. Parágrafo 3º. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo prévia recusa manifestada e aceita pelo tribunal, quando então o rol de concorrentes será completado pela ordem decrescente de antiguidade, até que esta se esgote. Parágrafo 4º. O desembargador que declinar, com aceitação do Tribunal Pleno, do direito de concorrer a um dos cargos de direção, manterá sua posição no quadro de antiguidade, nas eleições subsequentes. Artigo 8º. O presidente em exercício deverá entregar aos dirigentes eleitos, em até 10 dias após a eleição, relatório circunstanciado com os seguintes elementos básicos. Inciso 1º. Planejamento estratégico. Inciso 2º. Estatística processual. Inciso 3º. Relatório de trabalho das comissões e projetos, se houver. Inciso 4º. Proposta orçamentária e orçamento com especificação das ações e programas, destacando eventuais pedidos de créditos suplementares em andamento com as devidas justificativas. Inciso 5º. Estrutura organizacional com detalhamento do quadro de pessoal, cargos providos, vagos, inativos, pensionistas, cargos em comissão e funções comissionadas, indicando a existência de servidores cedidos para o tribunal e de servidores do tribunal cedidos a outros órgãos, bem como em regime de contratação temporária. Inciso 6º. Relação dos contratos em vigor e respectivos prazos de vigência. Inciso 7º. Sindicâncias e processos administrativos disciplinares internos, se houver.
Inciso 8º. Tomadas de contas especiais em andamento, se houver. Inciso 9º. Situação atual das contas do Tribunal perante o Tribunal de Contas da União, indicando as ações em andamento para cumprimento de eventuais diligências determinadas por aquela Corte de Contas. Inciso 10º. Relatório de gestão fiscal do último quadrimestre, nos termos da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 1º. Os dirigentes eleitos poderão solicitar dados e informações complementares, se considerarem necessário. Parágrafo 2º. Para as providências previstas no parágrafo 1º e outras necessárias à boa transição administrativa, será instituída, no prazo de 15 dias após a eleição, comissão de transição composta pelo secretário-geral da Presidência, diretor-geral, secretário-geral judiciário e secretário-geral de governança, bem como por pessoas indicadas pelos dirigentes eleitos, com reuniões em periodicidade mínima mensal, até o início da nova gestão, tudo sem prejuízo do disposto na Resolução nº 95 de 2009, do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo alterado pela Emenda Regimental TRT 18ª número e março de 2020, 20 de novembro de 2020. Artigo 9º. Os mandatos do presidente e do vice-presidente do tribunal iniciar-se-ão na primeira sexta-feira útil posterior ao dia 1º de fevereiro dos anos ímpares que não anteceda ou suceda, imediatamente, a terça-feira de Carnaval. Parágrafo único. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, bem como os processos administrativos ainda não liberados para inclusão em pauta e que estejam em poder do presidente e do vice-presidente, respectivamente, passam, automaticamente, na situação em que se encontrarem, para os desembargadores que assumirem os cargos correspondentes, os quais continuarão como relatores dos processos judiciais já distribuídos aos gabinetes respectivos. Artigo 10º. Vago o cargo de presidente, proceder-se-á da seguinte forma. Inciso 1º. Ocorrendo a vacância antes de decorridos 18 meses do mandato, o vice-presidente assumi-lo-á provisoriamente, cabendo-lhe a convocação de nova eleição, em sessão extraordinária a realizar-se dentro de 15 dias, observado o procedimento previsto no artigo 7º deste regimento interno, no que pertinente, com posse em data a ser definida pelo Tribunal Pleno. Inciso 2º. Se a vacância ocorrer após 18 meses do mandato, o vice-presidente exercerá as funções pelo período remanescente, sem incorrer em inelegibilidade. Parágrafo 1º. O desembargador eleito na forma do inciso 1º terminará o mandato de seu antecessor, sujeitando-se à inelegibilidade se o período a ser completado ultrapassar 1 ano, nos termos dos artigos 94 e 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar nº 35 de 1979. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º, não havendo desembargador dentre os que não exerceram a presidência que aceite concorrer ao cargo, exercerá a presidência aquele mais antigo, excluídos os que já houverem exercido mandatos complementares. Artigo 11º. Em caso de vacância do cargo de vice-presidente, observar-se-ão as mesmas regras expressas no artigo 10. Artigo 12º. Nos afastamentos e impedimentos ocasionais, o presidente será substituído pelo vice-presidente, sem prejuízo do desempenho das atribuições deste, e o vice-presidente, pelo desembargador mais antigo. Parágrafo 1º. Quando no exercício eventual da vice-presidência por período superior a 15 dias, o desembargador será excluído da distribuição de processos de competência das turmas. Parágrafo 2º. Quando no exercício eventual da vice-presidência, compete ao desembargador substituir o presidente do tribunal, na forma e condições do caput. Parágrafo 3º. Nos afastamentos e impedimentos ocasionais simultâneos do presidente e vice-presidente que não ultrapassem 15 dias, as atribuições de ambos serão cumulativamente exercidas pelo desembargador mais antigo, sem prejuízo da permanência deste na distribuição de processos de competência das turmas. Parágrafo 4º. Nos afastamentos e impedimentos ocasionais simultâneos do presidente e vice-presidente que ultrapassem 15 dias, aquele será substituído pelo desembargador mais antigo e este pelo seguinte na ordem de antiguidade, com afastamento de ambos da distribuição de processos de competência das turmas. Parágrafo 5º.
não constitui afastamento ou impedimento à mera ausência do presidente ou do vice-presidente da sede do tribunal, desde que estejam em território nacional, sem prejuízo da possível delegação de eventuais atos presenciais ao vice-presidente ou outro desembargador, observada a ordem de antiguidade. Capítulo 3 do Tribunal Pleno. Artigo 13º. Compete ao Tribunal Pleno, além da matéria expressamente prevista em lei ou em outro dispositivo deste regimento. Inciso 1º. Processar, conciliar e julgar os dissídios coletivos no âmbito de sua jurisdição, suas revisões e os pedidos de extensão das sentenças normativas. Inciso 2. Processar e julgar. Alínea A. Habeas corpus contra atos do Tribunal, das turmas e dos juízes do trabalho. Alínea B. Agravos interpostos contra decisões do presidente, do corregedor ou contra as decisões monocráticas nos processos de sua competência. Alínea C. Mandados de segurança e habeas data contra atos do tribunal, das turmas, de desembargadores, de juízes do trabalho e de comissões de concurso para provimento de cargos. Alínea D. Embargos de declaração opostos às suas decisões. Alínea I. Ações rescisórias. Alínea F. Conflitos de competência ou de atribuições entre as turmas, as varas do trabalho e entre integrantes do mesmo órgão julgador quando, no caso das turmas, não for solucionado internamente. Alínea G. As exceções de incompetência, de suspeição ou de impedimento de seus membros, dos membros das turmas e de juízes de primeiro grau, e as ações incidentais de qualquer natureza, em processos sujeitos a seu julgamento. Alínea H. Arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, em processos de sua competência, e as que lhe forem submetidas pelas turmas. Alínea I. Incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Alínea J. Ações anulatórias de cláusulas de convenção ou acordo coletivo, com abrangência territorial igual ou inferior à jurisdição do tribunal. Alínea K. Processos administrativos disciplinares relativos a magistrados. Alínea L. Recursos contra atos e decisões da presidência do tribunal em matéria administrativa. Alínea M. Reclamações que visem a preservar sua competência e autoridade de suas decisões. Inciso 3º. Deliberar sobre. Alínea A. Regimento interno e regulamento geral do tribunal. Alínea B. Matéria administrativa, exceto aquela de competência da Presidência e da Corregedoria Regional. Alínea C. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e seu Estatuto. Alínea D. Realização de concursos para provimento de cargos de juízes do trabalho substituto e de servidores do quadro de pessoal do Tribunal, assim como a aprovação das instruções pertinentes, a organização das respectivas comissões e a homologação da classificação final dos candidatos. Alínea I. Remoção e permuta entre juízes do trabalho. Alínea F. Pedido de aposentadoria de seus desembargadores. Alínea G. Autorização para juiz do trabalho residir fora dos limites territoriais de jurisdição da vara do trabalho em que for titular. Alínea H. Justificativas de ausências de seus desembargadores às sessões, quando superiores a 3 consecutivas. Alínea I. Transformação de cargos em comissão e funções comissionadas. Alínea J. Outras matérias de interesse do Tribunal. Alínea K. Aprovação e encerramento de plano especial de pagamento trabalhista, PEPT, a linha incluída pela emenda regimental TRT 18ª número e julho de 2021, de 17 de dezembro de 2021. Inciso 4º. Eleger o presidente, o vice-presidente do tribunal, o diretor da escola judicial e o ouvidor do tribunal. Inciso 5º. Conceder aposentadoria aos juízes titulares das varas do trabalho e aos juízes do trabalho substitutos. Inciso 6º. Conceder férias, licenças e outros afastamentos a seus membros, ficando autorizada, nos casos de urgência, a deliberação pelo presidente, ad referendum. Inciso 7º. Resolver questões relativas à ordem de seus trabalhos. Inciso 8º. Determinar a remessa às autoridades competentes, para os
devidos fins, de cópias autênticas de peças ou documentos dos quais venha a conhecer, quando constatada, em tese, a ocorrência de crime de responsabilidade ou crime em que caiba ação penal pública, ou forem verificadas infrações de natureza administrativa. Inciso 9. Aprovar, na primeira sessão de cada ano, a lista de antiguidade dos juízes titulares das varas do trabalho e dos juízes do trabalho substitutos, organizada pela Corregedoria, e deliberar sobre as reclamações contra ela oferecidas dentro de 8 dias após sua publicação. Inciso 10. Promover juiz do trabalho substituto ao cargo de juiz do trabalho, titular, adotando, alternadamente, os critérios de antiguidade e de merecimento. Inciso 11. Elaborar a lista tríplice para a promoção de juiz do trabalho ao cargo de desembargador do trabalho, pelo critério de merecimento. Inciso 12. Indicar o nome de juiz do trabalho para a promoção ao cargo de desembargador do trabalho, pelo critério de antiguidade. Inciso 13. Elaborar a lista tríplice para provimento de cargo de desembargador do trabalho destinado ao 5º Constitucional, com base em lista sextupla enviada pelo Ministério Público do Trabalho ou pela Ordem dos Advogados do Brasil, observando-se o disposto no capítulo 6º do título 3º deste regimento. Inciso 14. Aprovar os modelos das vestes talares a serem usadas pelos magistrados. Inciso 15. Criar, extinguir e transferir postos avançados na 18ª Região da Justiça do Trabalho. Inciso 16. Criar, extinguir e transferir câmaras regionais a que se refere o artigo 115, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Inciso 17. Alterar a jurisdição das varas do trabalho, bem como transferir as suas sedes de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional. Inciso 18. Revogado pela Emenda Regimental TRT 18ª número janeiro de 2020, de 11 de fevereiro de 2020. Inciso 19. Autorizar magistrado a participar de cursos de aperfeiçoamento com afastamento das atividades judicantes, pelo prazo máximo de 2 anos. Inciso 20. Regulamentar as atribuições da ouvidoria, mediante proposta do ouvidor. Inciso 21. Aprovar a tabela de diárias e as regras para os respectivos pagamentos aos desembargadores, juízes e servidores, ressalvada a competência do diretor da Escola Judicial para a regulamentação dos valores a serem pagos sob o mesmo título em eventos por ela realizados. Artigo 14º. Os atos administrativos do Tribunal Pleno serão materializados em resolução administrativa e deverão ser publicados no órgão oficial de divulgação. Parágrafo único. As resoluções administrativas serão numeradas de forma sequencial e por ano. Capítulo 4 das turmas. Artigo 15º. As turmas do Tribunal, em número de 3, compor-se-ão de 4 desembargadores cada. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente do Tribunal não integrarão turma de julgamento durante os respectivos mandatos. Parágrafo 2º. Voltando a integrar turma de julgamento ao fim dos respectivos mandatos, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal é assegurado o direito de optar por uma das turmas julgadoras desde que nela haja vaga ou desembargador mais moderno que o pretendente, respeitada a ordem de antiguidade na formação da nova composição. Parágrafo 3º. Os desembargadores que deixarem as turmas em decorrência das opções previstas no parágrafo 2º poderão optar por quaisquer das outras turmas, independentemente da existência de vagas, respeitada a ordem de antiguidade nas eventuais escolhas e na formação das novas composições. Parágrafo 4º. As opções previstas no parágrafo 2º serão comunicadas ao Tribunal Pleno até a sua última sessão administrativa dos anos pares e as previstas no parágrafo 3º, até o último dia útil do mês de janeiro dos anos ímpares. Capítulo 4 das turmas. Artigo 16º. Os membros efetivos de cada turma, na sua primeira sessão subsequente à posse da nova direção do Tribunal, elegerão seu presidente, seguindo, no que couber, as mesmas regras estabelecidas para a eleição do presidente do Tribunal. Parágrafo 1º. Eleito novo presidente, a posse será imediata.
Parágrafo 2º. O exercício da presidência de turma não implica a inelegibilidade para os cargos de presidente e vice-presidente do tribunal. Artigo 17º. Nos afastamentos e impedimentos ocasionais, o presidente da turma será substituído pelo desembargador mais antigo que integrar o órgão fracionário e encontrar-se em exercício. Artigo 18º. Em caso de vacância do cargo de presidente de turma, proceder-se-á da seguinte forma. Inciso 1º. Se ela ocorrer antes de decorridos 18 meses do mandato, sob a presidência do desembargador mais antigo dentre seus membros efetivos, será realizada nova eleição para o exercício do cargo pelo período remanescente, no prazo de 2 sessões, observado, no que couber, o procedimento previsto no artigo 7º deste Regimento Interno, com posse imediata. Inciso 2º. Se ela ocorrer após 18 meses do mandato, o desembargador mais antigo dentre seus membros efetivos exercerá as funções pelo período remanescente, sem incorrer em inelegibilidade. Parágrafo único. O desembargador eleito na forma do inciso 1 terminará o mandato de seu antecessor, sujeitando-se à inelegibilidade se o período a ser completado ultrapassar 1 ano. Artigo 19º. Compete às turmas, além da matéria expressamente prevista em lei ou neste regimento interno. Inciso 1º. Julgar. Alínea A. Os recursos ordinários previstos no artigo 895 e do Decreto-Lei nº 5452/1943, CLT. Alínea B. Os agravos de petição, de instrumento e o agravo interno. Artigo 1021 da Lei nº 13.105/2015, CPC. Alínea C. Os embargos de declaração opostos às suas decisões. Alínea D. Reclamações que visem a preservar sua competência e autoridade de suas decisões. Inciso 2º. Processar e julgar. Alínea A. As habilitações incidentes nos processos pendentes de sua decisão. Alínea B. Restauração de autos, quando se tratar de processo de sua competência. Inciso 3º. Exercer, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Inciso 4º. Determinar a remessa de processos ao Tribunal Pleno, quando dele for a competência. Inciso 5º. Deliberar acerca das ausências de seus desembargadores às sessões. Inciso 6º. Resolver as questões de ordem que lhes forem submetidas. Inciso 7º. Deliberar sobre a proposta de instauração de incidentes de assunção de competência e arguição de inconstitucionalidade. Artigo 20º. É vedado o funcionamento da turma sem a presença de, pelo menos, um de seus membros efetivos. Parágrafo 1º. Havendo necessidade, para a composição de quórum de turma, os 2 desembargadores, excluído o presidente do órgão, e ou juízes convocados mais modernos integrantes da primeira turma atuarão na segunda turma, os da segunda turma atuarão na terceira turma e os da terceira turma atuarão na primeira turma, observados a antiguidade e o revezamento por sessão, salvo outro ajuste entre os envolvidos. Parágrafo 2º. As turmas poderão estabelecer normas internas de funcionamento, observadas a legislação processual, o regimento interno e as resoluções administrativas do tribunal. Parágrafo 3º. Havendo, na sessão de julgamento, 4 desembargadores em condições de votar, um deles não participará do julgamento. A composição será definida com o relator e os desembargadores imediatamente mais antigo e o imediatamente mais moderno. No caso de o relator ser o desembargador mais antigo do órgão julgador, participará do julgamento mais moderno e, sendo o relator o mais moderno, participará do julgamento o desembargador mais antigo. Parágrafo 4º. Se dentre os 4 julgadores aptos a votar, houver um ou mais na condição de juiz convocado, aplicar-se-á a sistemática definida no parágrafo 3º, levando-se em conta, todavia, com relação a cada juiz convocado, a antiguidade do titular do gabinete respectivo. Parágrafo introduzido pela Emenda Regimental TRT 18ª número janeiro de 2020, de 11 de fevereiro de 2020. Artigo 21º. O desembargador nomeado integrará a turma em que se
Verificar vaga, depois de consultados os desembargadores, segundo a ordem de antiguidade, sobre o interesse em ocupá-la. Artigo 22º. Nas sessões das turmas, os trabalhos obedecerão, no que couber, a mesma ordem adotada pelo Tribunal Pleno. Artigo 23º. A transferência do integrante de uma turma para outra poderá ser pleiteada, admitindo-se também a permuta, desde que aprovada pelo Tribunal Pleno, por maioria simples, em ambas as hipóteses, mantida a vinculação dos processos já distribuídos à turma de origem. Artigo 24º. Não poderão integrar a mesma turma desembargadores que sejam cônjuges entre si, ou parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, em linha reta ou colateral. Capítulo 5 da Presidência. Artigo 25º. Compete ao presidente do tribunal, além da matéria expressamente prevista em lei ou em outro dispositivo deste regimento. Inciso 1º. Dirigir e representar o tribunal. Inciso 2º. Agendar, convocar e presidir as sessões ordinárias, extraordinárias e administrativas do Tribunal Pleno. Inciso 3º. Dar cumprimento às deliberações do Tribunal Pleno. Inciso 4º. Manter a ordem nas sessões determinando a retirada de quem as perturbe ou falte com o devido respeito, aplicando as medidas coercitivas necessárias. Inciso 5º. Conceder vistas às partes, homologar acordos e desistências, exceto em dissídios coletivos, bem como praticar quaisquer outros atos nos processos de competência do tribunal, antes de distribuídos ou após a publicação do julgamento. E decidir o pedido de revisão previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 5584/1970. Inciso 6º. Justificar até 3 ausências dos desembargadores e juízes convocados às sessões do Tribunal Pleno. Inciso 7º. Determinar a instauração de processo de aposentadoria compulsória do magistrado que não a requerer até 40 dias antes da data em que completará 75 anos de idade. Inciso 8º. Despachar fundamentadamente os recursos interpostos das decisões do tribunal dirigidos ao Tribunal Superior do Trabalho, negando-lhes ou admitindo-lhes seguimento, com a declaração do efeito com que os recebe, se necessário. Inciso 9º. Despachar os agravos de instrumento das suas decisões denegatórias de seguimento a recursos, acolhendo-os ou determinando o processamento. Inciso 10º. Aplicar penalidades e suspensões preventivas aos servidores, nas hipóteses definidas em lei. Inciso 11º. Suspender, antecipar ou prorrogar o expediente do tribunal por conveniência administrativa. Inciso 12º. Baixar atos normativos de sua competência, em matéria administrativa. Inciso 13º. Conceder aos servidores e aos desembargadores diárias. Autorizar o pagamento de ajuda de custo, em conformidade com as tabelas aprovadas pelo Tribunal. Inciso 14º. Decidir sobre os requerimentos de servidores acerca de assuntos de natureza administrativa. Inciso 15º. Prover, na forma da lei, os cargos do quadro de pessoal. Nomeando, reintegrando, reconduzindo, revertendo, removendo ou promovendo servidores. Inciso 16º. Prover os cargos em comissão, bem como designar servidores para exercer funções comissionadas, observando, em relação às nomeações destinadas aos gabinetes dos desembargadores, à Corregedoria Regional, à Escola Judicial, à Ouvidoria, aos órgãos de apoio às turmas de julgamento e às varas do trabalho, a indicação do respectivo titular. Inciso 17º. Exonerar, com observância das normas legais, servidores do tribunal. Inciso 18º. Autorizar e aprovar as concorrências, tomadas de preços, convites e pregões para aquisição de materiais, máquinas e de tudo que for necessário para o funcionamento do tribunal. Inciso 19º. Autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços e assinar os contratos relativos à adjudicação desses encargos. Inciso 20º. Organizar a sua secretaria e o seu gabinete. Inciso 21º.
Propor ao Tribunal Pleno a elaboração de anteprojetos de lei de interesse do Tribunal, remetendo-os ao poder ou órgão competente, se aprovados. Inciso 22º. Determinar desconto nos vencimentos dos desembargadores e servidores, nos casos previstos em lei. Inciso 23º. Apresentar ao Tribunal, no mesmo prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, para mero conhecimento, as contas do exercício de acordo com a verba orçamentária e, para discussão e deliberação, o plano de obras, cuja cópia integral deverá ser disponibilizada aos desembargadores com 8 dias corridos de antecedência da sessão de votação. Inciso 24º. Responder pela polícia do Tribunal e de qualquer órgão a ele subordinado. Inciso 25º. Conceder férias e licenças aos servidores. Inciso 26º. Conceder período de trânsito aos servidores removidos, fixando a respectiva duração, conforme a necessidade e conveniência do serviço, observado o limite máximo de 30 dias. Inciso 27º. Conceder aposentadoria aos servidores do Tribunal e pensão a seus dependentes. Inciso 28º. Autorizar a realização de atividades da Justiça itinerante nos limites de jurisdição das varas do trabalho. Inciso 29º. Integrar e coordenar os seguintes colegiados. Alínea A. Comitê de Governança e Gestão Participativa. Alínea B. Comissão de Avaliação das Boas Práticas. Alínea C. Comissão Permanente de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia. Alínea D. Comissão Gestora de Precedentes, Uniformização de Jurisprudência e Ações Coletivas, integrada, também, pelos presidentes das turmas. A linha introduzida pela Emenda Regimental TRT 18ª número março de 2020, 20 de novembro de 2020. Inciso 30º. Apreciar as decisões da Comissão de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Inciso 31º. Apreciar as propostas da Comissão de Segurança da Informação. Inciso 32º. Designar os gestores das soluções de tecnologia da Informação e Comunicação. Inciso 33º. Concorrer à distribuição para a relatoria de processos de competência originária do Tribunal em igualdade com os demais desembargadores e magistrados em atuação no Tribunal. Inciso 34º. Relatar os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Inciso 35º. Suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Inciso 36º. Decidir sobre os requerimentos de desembargadores acerca dos seguintes assuntos de natureza administrativa. Inciso introduzido pela Emenda Regimental TRT 18ª número janeiro de 2020, de 11 de fevereiro de 2020. Alínea A. Auxílio alimentação, auxílio natalidade, assistência pré-escolar, assistência médico-odontológica e demais benefícios de programas assistenciais instituídos pelo Tribunal, consoante as regras e procedimentos específicos. Alínea B. Adiantamento de 13º salário, exceto quando o requerimento for formulado conjuntamente ao pedido de férias. Alínea C. Reconhecimento e autorização de registro de união estável. Inciso 37º. Revogado pela Emenda Regimental TRT 18ª número outubro de 2022. De 8 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Obedecidas as limitações legais, as competências elencadas pelos incisos do caput poderão ser objeto de delegação. Artigo 26º. Os atos administrativos do Presidente serão materializados por meio de portarias, decisões ou despachos, publicados, conforme o caso, no órgão oficial de divulgação. Parágrafo único. Ressalvadas as alterações regimentais, o Presidente poderá dispor,
por meio de portaria, sobre matéria de competência do Tribunal Pleno, órgão ao qual o ato será submetido a referendo até a segunda sessão administrativa subsequente à publicação. Capítulo 6 da Vice-Presidência. Artigo 27º. Compete ao vice-presidente, além de outras atribuições previstas neste regimento interno. Inciso 1º. Acumular o exercício do cargo de corregedor regional. Inciso 2º. Relatar os processos de competência do Tribunal Pleno, concorrendo à distribuição em igualdade com os demais desembargadores e magistrados atuantes no Tribunal. Inciso 3º. Ser relator nato de todas as matérias e recursos administrativos. Inciso 4º. Indeferir petição inicial, conciliar e decidir sobre liminares e demais incidentes em dissídios coletivos, antes de sua distribuição, bem como processar o protesto para a preservação de database. Inciso 5º. Exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente do tribunal, que fixará os limites e o prazo da delegação. Inciso 6º. Integrar e coordenar os seguintes colegiados. Alínea A. Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, no PMEC. Alínea B. Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, GJT. Alínea C. Comissão de Gestão do Teletrabalho. Alínea D. Comissão Permanente de Gestão Documental. Alínea I. Comitê Gestor de Riscos. Alínea F. Comissão Geral do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias do Trabalho, EGestão. Inciso 7º. Integrar os seguintes colegiados. Alínea A. Comitê de Governança e Gestão Participativa. Alínea B. Comissão de Avaliação das Boas Práticas. Parágrafo único. Com exceção dos assessores e de seus substitutos eventuais, os demais servidores da assessoria do gabinete da vice-presidência, após o esgotamento do acervo recursal, serão colocados à disposição da diretoria-geral e designados para auxiliar em outras unidades, a critério do presidente. Capítulo 7 da Corregedoria Regional. Artigo 28º. A Corregedoria Regional é o órgão do tribunal incumbido da fiscalização, disciplina e orientação da administração da justiça nas varas do trabalho, bem como de seus juízes e serviços judiciários. Seção 1 da competência do Corregedor Regional. Artigo 29º. O Corregedor Regional realizará correições periódicas, ordinárias e extraordinárias, gerais e parciais, sobre os serviços de primeiro grau da 18ª Região da Justiça do Trabalho, competindo-lhe ainda. Inciso 1º. Decidir os pedidos de correição parcial contra juízes titulares das varas do trabalho e contra juízes substitutos, bem como os pedidos de providência formulados à Corregedoria Regional. Inciso 2º. Responder consultas formuladas pelos juízes de primeiro grau acerca de normas procedimentais relacionadas ao exercício da judicatura. Inciso 3º. Prestar informações sobre juízes do trabalho nas remoções e promoções por antiguidade ou merecimento. Inciso 4º. Coordenar o procedimento de vitaliciamento de juízes do trabalho substitutos. Inciso 5º. Expedir provimentos, recomendações, ordens de serviço e portarias de observação obrigatória pelos juízes e órgãos de primeiro grau, quanto à ordem de seus serviços. Inciso 6º. Apurar, mediante investigação preliminar, a ocorrência de faltas ou infrações cometidas por magistrado de primeiro grau, podendo instaurar sindicância, caso julgue necessário, e designar comissão para oitiva de testemunhas e outras diligências, composta por juízes de primeiro grau, sob a presidência de um juiz titular de vara do trabalho, propondo, se for o caso, a abertura de processo administrativo disciplinar ao Tribunal Pleno. Inciso 7º. Indicar, para nomeação pelo presidente, o secretário da Corregedoria Regional. Inciso 8º. Dirimir controvérsia entre juízes de primeiro grau em conflito de vinculação para a prolação de decisões. Inciso 9º. Organizar a lista de antiguidade dos juízes titulares das varas do trabalho e juízes do trabalho substitutos, no primeiro mês de cada ano, e submetê-la ao Tribunal Pleno. Inciso 10º.
conceder aos magistrados de primeiro grau diárias e autorizar o pagamento de ajuda de custo, em conformidade com as tabelas aprovadas pelo Tribunal. Inciso 11º. Decidir sobre os requerimentos de juízes de primeiro grau acerca de assuntos de natureza administrativa. Inciso 12º. Organizar a escala de férias dos juízes de primeiro grau. Inciso 13º. Conceder férias e licenças aos juízes de primeiro grau. Inciso 14º. Conceder período de trânsito aos juízes promovidos ou removidos, fixando o período e a respectiva duração, conforme a necessidade e conveniência do serviço, observado o limite máximo de 30 dias. Inciso 15º. Designar. Alínea A. Dentre os juízes substitutos, aquele que deva atuar nos casos de afastamento por motivo de férias, licença, impedimento ou suspeição de juiz em exercício na vara do trabalho ou que deva atuar como juiz auxiliar em uma ou mais varas do trabalho. Alínea B. Dentre os juízes titulares, aqueles que atuarão, excepcionalmente, por necessidade de serviço ou interesse da administração, em outra unidade judiciária. Inciso 16º. Instaurar o processo de promoção e de remoção de juízes do trabalho. Inciso 17º. Remover os juízes do trabalho da região. Inciso 18º. Determinar desconto nos vencimentos dos juízes de primeiro grau, nos casos previstos em lei. Inciso 19º. Convocar juiz do trabalho para substituição ou auxílio no tribunal, observados os critérios definidos em norma interna específica sobre a matéria. Inciso introduzido pela Emenda Regimental TRT 18ª número janeiro de 2020, de 11 de fevereiro de 2020. Inciso 20º. Determinar as reposições e indenizações ao erário decorrentes de atos ou fatos relativos a magistrados de primeiro grau. Inciso introduzido pela Emenda Regimental TRT 18ª número janeiro de 2020, de 11 de fevereiro de 2020. Artigo 30º. Os atos administrativos do Corregedor Regional serão materializados por meio de portarias, decisões, despachos, ordens de serviço e instrumentos denominados provimento da Corregedoria ou recomendação da Corregedoria, devendo ser publicados, conforme o caso, no órgão oficial de divulgação. Seção 2 das correições ordinárias e extraordinárias. Artigo 31º. As correições ordinárias nas varas do trabalho e serviços auxiliares de primeiro grau realizar-se-ão anualmente ou sempre que se fizerem necessárias, com a publicação prévia de edital, sendo examinados registros, autos e documentos, além de pontos diversos relacionados à organização e ao funcionamento da unidade que o corregedor regional julgar necessário e conveniente, bem como verificados especificamente os seguintes itens. Inciso 1º. Cumprimento por juízes e servidores de suas atribuições e deveres legais. Inciso 2º. Assiduidade na vara do trabalho dos juízes titular e auxiliar. Inciso 3º. Quantidade de dias da semana em que se realizam as audiências, confrontada com a demanda processual respectiva. Inciso 4º. Atendimento das normas do provimento geral consolidado, bem como dos provimentos da Corregedoria Regional e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Inciso 5º. Observância dos prazos legais. Inciso 6º. Cumprimento das cartas precatórias e cobrança periódica daquelas expedidas e não devolvidas. Inciso 7º. Regularidade do expediente da vara. Inciso 8º. Organização da Secretaria e de seus serviços. Inciso 9º. Regularidade dos serviços judiciais, recomendando as correções quando necessário. Parágrafo 1º. O corregedor regional tomará as providências a seu cargo, quando constatar irregularidades que exijam outros procedimentos. Parágrafo 2º. O corregedor regional, em caso de descumprimento reiterado de recomendações da Corregedoria Regional, poderá propor ao Tribunal Pleno a abertura de processo administrativo disciplinar, nos termos dos artigos 94 e 95 deste Regimento Interno. Artigo 32º. Para a realização da correição ordinária anual, a Secretaria da Vara providenciará, antecipadamente. Inciso 1º.
a fixação do edital nas dependências da vara, em local acessível e que assegure a sua publicidade. Inciso 2º. A comunicação aos presidentes das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil das cidades jurisdicionadas. Inciso 3º. Outras medidas requisitadas pelo Corregedor Regional. Parágrafo único. As correições também deverão ser previamente divulgadas, em local de destaque, no portal do Tribunal na internet, com, pelo menos, uma semana de antecedência de sua realização. Artigo 33º. Os trabalhos de correição serão registrados em ata, assinada pelo Corregedor Regional, contendo a discriminação detalhada de toda a atividade desenvolvida e das recomendações e determinações feitas, a qual deverá ser publicada no órgão oficial de divulgação no prazo de 5 dias. Artigo 34º. Os trabalhos de correição extraordinária processar-se-ão com observância, no que couber, dos procedimentos previstos para as correições ordinárias, dispensando-se a comunicação prévia à unidade judiciária a que se destinar. Seção 3 da correição parcial. Artigo 35º. A correição parcial é cabível para corrigir atos contrários à boa ordem processual que importem em atentado às fórmulas legais, praticados por juiz de primeiro grau, quando ficar caracterizado o erro de procedimento, desde que não haja recurso específico contra o ato hostilizado. Parágrafo único. A parte ou o terceiro prejudicado, devidamente representados, poderão dirigir petição ao Corregedor Regional requerendo a instauração de correição parcial, contendo, obrigatoriamente: inciso 1º, a qualificação do autor e a indicação da autoridade judicial a que se referir a impugnação. Inciso 2º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 3º, o pedido, com suas especificações. Inciso 4º, as provas necessárias à instrução dos fatos alegados, com comprovação da data de ocorrência e de sua ciência pelo requerente. Inciso 5º, data e assinatura. Artigo 36º. A correição parcial poderá ser instaurada de ofício pelo Corregedor Regional ou por determinação do Tribunal Pleno. Artigo 37º. O prazo para apresentação do pedido de correição parcial é de 8 dias úteis, contados da publicação do ato ou despacho no órgão oficial de divulgação, ou da ciência inequívoca, pelo requerente, do ato questionado. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo será em dobro para a Fazenda Pública. Artigo 38º. Estando a petição em ordem e regularmente instruída, o Corregedor Regional determinará, se for o caso, a cientificação da autoridade requerida, para, no prazo máximo de 10 dias úteis, manifestar-se sobre o pleito e prestar as informações que entender necessárias. Parágrafo 1º. Poderá ser concedida liminar se relevante o fundamento e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Parágrafo 2º. O juiz poderá, além de prestar as informações, reconsiderar o ato ou praticar o ato omitido, hipóteses em que enviará ao Corregedor Regional cópia da respectiva decisão. Artigo 39º. O Corregedor Regional poderá determinar a instrução do pedido de correição parcial com as provas que julgar convenientes, sempre cientes o requerente e a autoridade requerida. Artigo 40º. A petição inicial será liminarmente indeferida por: inciso 1º, intempestividade. Inciso 2º, inépcia. Inciso 3º, ilegitimidade da parte. Inciso 4º, ausência de interesse processual. Inciso 5º, irregularidade de representação. Inciso 6º, não se tratar de ato praticado por magistrado de primeiro grau. Inciso 7º, existir recurso próprio para impugnação do ato. Seção 4 da decisão da correição parcial e sua eficácia. Artigo 41º. Após a manifestação do requerido, os autos serão conclusos ao Corregedor Regional, que, depois da produção de provas, se necessária, proferirá decisão fundamentada e conclusiva no prazo de 10 dias úteis, da qual será cientificado o juiz requerido e intimadas todas as partes do processo no qual ocorrido o
ato ou omissão que motivou a correição parcial. Artigo 42º. O corregedor regional, se entender necessário, poderá determinar a remessa de cópia da decisão passada em julgado aos demais juízes do trabalho da região para observância uniforme. Artigo 43º. O juiz requerido na correição parcial deverá, tão logo cientificado da decisão proferida, dar-lhe imediato e integral cumprimento, informando a Corregedoria Regional, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Se a decisão da correição parcial não for cumprida pelo juiz, sem a devida justificativa, o Corregedor Regional submeterá a questão ao Tribunal Pleno para os fins de direito, à luz do disposto nos artigos 94 e 95 deste Regimento Interno. Artigo 44º. Das decisões proferidas pelo Corregedor Regional, a parte ou o terceiro prejudicado poderão interpor agravo interno. Artigo 227, 1, deste Regimento, para o Tribunal Pleno, no prazo de 8 dias úteis. Seção 5 do pedido de providências. Artigo 45º. Cabe pedido de providências nos casos não enquadrados nas hipóteses de correição parcial mas que demandem medidas administrativas sem caráter disciplinar por parte da Corregedoria Regional, a serem observadas pelo magistrado de primeiro grau. Parágrafo 1º. Autuar-se-ão como pedido de providências as comunicações de não atendimento reiterado de diligências, por varas do trabalho da 18ª Região ou de outras regiões da Justiça do Trabalho, bem como por outros órgãos do Poder Judiciário. Parágrafo 2º. O corregedor despachará o pedido de providências, entendendo ser de sua competência, tomará as medidas cabíveis, comunicando ao solicitante. Parágrafo 3º. Atendidas as solicitações processadas como pedido de providências, as varas do trabalho comunicarão o fato, imediatamente, à Corregedoria Regional, para fins de arquivamento dos autos. Artigo 46º. Aplicam-se aos pedidos de providências, no que couber, as disposições relativas às correições parciais. Capítulo 8 da Presidência das Turmas. Artigo 47º. Compete ao presidente de turma. Inciso 1º. Aprovar as pautas de julgamento organizadas pela unidade de apoio à turma. Inciso 2º. Convocar as sessões extraordinárias, quando entender necessário, observado o disposto no artigo 116. Inciso 3º. Presidir as sessões, propondo e submetendo as questões a julgamento. Inciso 4º. Manter a ordem e o decoro nas sessões, ordenando a retirada dos que as perturbarem ou faltarem com o devido respeito, aplicando as medidas coercitivas necessárias. Inciso 5º. Requisitar às autoridades competentes a força necessária, sempre que, nas sessões, houver perturbação da ordem ou fundado temor de sua ocorrência. Inciso 6º. Designar o desembargador que deva redigir o acórdão. Inciso 7º. Indicar, para nomeação pelo presidente do tribunal, o chefe da unidade de apoio à turma. Inciso 8º. Despachar o expediente em geral, orientar, controlar e fiscalizar as tarefas administrativas da turma, vinculadas às atribuições judiciárias respectivas. Inciso 9º. Determinar a baixa dos autos à instância inferior, quando for o caso. Inciso 10º. Despachar as petições e os requerimentos que lhe forem apresentados. Inciso 11º. Cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento interno do Tribunal. Capítulo 9 dos Gabinetes dos Desembargadores do Trabalho. Artigo 48º. Cada desembargador do Tribunal será assessorado por servidores da Justiça do Trabalho, bacharéis em Direito, de sua livre indicação, nomeados pelo presidente do Tribunal, cujo quantitativo será definido pelo Tribunal Pleno em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tendo em conta a movimentação processual. Título 3 dos Magistrados, Capítulo 1 da Posse. Artigo 49º. Os juízes titulares de vara do trabalho e os juízes substitutos, inclusive aqueles removidos ou permutados de outras regiões da Justiça do Trabalho, tomarão posse perante o presidente do Tribunal. Artigo 50º.
Os desembargadores do trabalho tomarão posse perante o Tribunal Pleno, em sessão solene exclusivamente convocada para essa finalidade. Parágrafo 1º. A sessão solene deverá ocorrer dentro de 30 dias a contar da data da publicação do ato de nomeação, ou de 30 dias do ato de posse a ser referendado, sendo de 15 dias o prazo para entrada em exercício. Parágrafo 2º. Publicado o ato de nomeação, poderá o desembargador tomar posse perante o presidente do tribunal, com posterior referendo pelo Tribunal Pleno. Artigo 51º. No ato da posse, o magistrado prestará o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, após o que o termo respectivo será lido pelo secretário-geral da Presidência e assinado pelo presidente do tribunal e pelo empossado. Capítulo 2 do procedimento de vitaliciamento dos juízes do trabalho substitutos. Artigo 52º. A Comissão de Vitaliciamento de Juízes do Trabalho Substitutos, a quem cabe acompanhar o procedimento de vitaliciamento do juiz do trabalho substituto com vistas à sua efetivação no quadro de magistrados no tribunal depois do estágio probatório de 2 anos, será composta por 3 desembargadores do trabalho eleitos pelo Tribunal Pleno, dentre os quais o diretor da Escola Judicial. Parágrafo único. A eleição ocorrerá na mesma sessão em que eleita a direção do tribunal, para mandato coincidente com esta. Artigo 53º. O procedimento de vitaliciamento, sob a condução e responsabilidade do desembargador corregedor regional, será iniciado a partir da entrada em exercício do juiz do trabalho substituto, cabendo à Secretaria da Corregedoria Regional, para esse fim, formar autos de procedimento administrativo individualizado referente a cada juiz. Artigo 54º. Constituem requisitos para o vitaliciamento. Inciso 1º. A frequência e o aproveitamento no curso de formação inicial, módulo nacional, ministrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 2º. A permanência, no mínimo, de 60 dias à disposição da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com aulas teórico-práticas intercaladas e integradas com prática jurisdicional. Inciso 3º. A submissão à carga semestral de 40 horas aula e anual de 80 horas aula de atividades de formação inicial, conjugadas com aulas teóricas e práticas, sob a supervisão da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Artigo 55º. Compete ao corregedor regional avaliar permanentemente o juiz vitaliciando quanto ao desempenho, idoneidade moral e adaptação para o exercício do cargo. Parágrafo único. A avaliação de desempenho realizar-se-á mediante a análise dos dados colhidos pela Secretaria da Corregedoria Regional, inclusive por ocasião das correições ordinárias, cabendo ao corregedor regional determinar as providências necessárias junto aos diversos setores do tribunal para a instrução do processo de avaliação. Artigo 56º. O corregedor regional e o diretor da Escola Judicial avaliarão o desempenho do juiz vitaliciando, com fundamento em critérios objetivos de caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido. Parágrafo 1º. O diretor da Escola Judicial avaliará. Inciso 1º. O cumprimento dos requisitos constantes do artigo 54 deste regimento. Inciso 2º. A frequência e ou o aproveitamento nos cursos de que tiver participado o magistrado para aperfeiçoamento profissional, promovidos por instituições oficiais ou por instituições particulares reconhecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, e o grau de aproveitamento obtido. Parágrafo 2º. O corregedor regional avaliará, como critério qualitativo. Inciso 1º. A estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos. Inciso 2º. A presteza e a segurança no exercício da função jurisdicional. Inciso 3º. A solução de correições parciais e pedidos de providências contra o magistrado. Inciso 4º. Os elogios recebidos e as penalidades sofridas. Inciso 5º. As decisões anuladas por ausência de fundamentação, a teor do disposto no artigo 93, 9, da Constituição Federal. Parágrafo 3º.
o corregedor regional avaliará, como critério quantitativo, com base nos dados estatísticos referentes à produtividade. Inciso 1º. O número de audiências conduzidas pelo juiz em cada mês, bem como daquelas a que não compareceu sem causa justificada. Inciso 2º. O prazo médio para julgamento de processos depois de encerrada a audiência de instrução. Inciso 3º. O número de sentenças proferidas em cada mês. Inciso 4º. Quantidade de decisões prolatadas na fase de execução ou em processo de cognição incidental à execução. Inciso 5º. A utilização efetiva e constante dos sistemas Bacen-Jude, Infojude e Renajude e de outras ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo Tribunal, especialmente as decorrentes de convênios nacionais celebrados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Inciso 6º. Outros dados estatísticos colhidos dos relatórios mensais de produtividade, observadas as peculiaridades e as circunstâncias especiais relativas à atuação no período. Artigo 57º. Quando o juiz do trabalho substituto completar 1 ano e 6 meses de exercício da magistratura, o corregedor regional e o diretor da escola judicial emitirão pareceres, individualmente ou em conjunto, no prazo comum de 60 dias, a respeito do vitaliciamento, submetendo-os prontamente à apreciação do Tribunal Pleno. Artigo 58º. O Tribunal Pleno, antes de o juiz do trabalho substituto atingir 2 anos de exercício, deliberará sobre o seu vitaliciamento. Artigo 59º. Poderá a comissão de vitaliciamento formar quadro de orientadores a ser composto por magistrados ativos, que contém com tempo de judicatura na região não inferior a 5 anos e que demonstrem aptidão para a formação e o acompanhamento dos juízes vitaliciandos. Parágrafo único. Está impedido de atuar como juiz orientador o magistrado que for cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, amigo íntimo ou inimigo do juiz vitaliciando. Artigo 60º. A comissão de vitaliciamento poderá solicitar, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, informações sobre juiz vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos ou entidades correlatas. Artigo 61º. Ao juiz orientador, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas, compete: Inciso 1º. Acompanhar e orientar o juiz vitaliciando. Inciso 2º. Propor à escola judicial a realização de atividades formativas para aprimoramento do juiz em processo de vitaliciamento, se identificadas eventuais dificuldades no exercício da judicatura. Artigo 62º. O juiz do trabalho substituto deverá encaminhar à comissão de vitaliciamento, trimestralmente, por intermédio da Secretaria da Corregedoria Regional, relatório circunstanciado, acompanhado de 3 sentenças que tiver proferido, em que descreva o método de trabalho funcional adotado, indicando, ainda, a unidade judiciária de sua atuação. Artigo 63º. A Secretaria da Corregedoria Regional e a Secretaria Executiva da Escola Judicial prestarão apoio administrativo à Comissão de Vitaliciamento, encaminhando-lhe, trimestralmente, informações relativas aos juízes vitaliciandos, constantes de seus assentamentos funcionais. Artigo 64º. A Comissão de Vitaliciamento, com base nas informações referidas nos artigos 62 e 63, emitirá, semestralmente, ao Corregedor Regional, parecer acerca da atuação do juiz vitaliciando, sugerindo, se for o caso, medidas que contribuam para o seu aperfeiçoamento. Artigo 65º. Ressalvados os casos de licença-maternidade, paternidade e adotante, o afastamento do juiz vitaliciando do efetivo exercício de suas atividades funcionais por mais de 90 dias implicará a prorrogação, por igual período, do processo de vitaliciamento. Artigo 66º. Aos juízes em vitaliciamento será assegurada a vista dos relatórios elaborados pela Comissão de Vitaliciamento e das demais informações constantes de seu processo de vitaliciamento, sendo-lhes garantido prazo de 10 dias para manifestação.
Artigo 67º. Caso o tribunal não promova a instauração do processo de vitaliciamento antes de encerrado o período de avaliação, o juiz vitaliciando será considerado vitalício ao completar 2 anos de magistratura, sem prejuízo da abertura e prosseguimento de eventual processo administrativo disciplinar para apuração de fatos relevantes e graves que lhe hajam sido imputados, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 68º. Devidamente instruído, o processo de vitaliciamento será incluído, para deliberação, na primeira sessão subsequente do Tribunal Pleno. Artigo 69º. A declaração de vitaliciamento do magistrado pelo Tribunal Pleno tem efeitos imediatos, concomitantes à implementação dos 2 anos de exercício no cargo, respeitada a antiguidade decorrente do concurso público. Artigo 70º. Os casos omissos serão submetidos ao Tribunal Pleno pelo Corregedor Regional. Capítulo 3 da Antiguidade. Artigo 71º. A antiguidade será determinada pela seguinte ordem. Inciso 1º. Para desembargador. Alínea A. Data do exercício. Alínea B. Data da posse. Alínea C. Data da nomeação. Alínea D. Antiguidade na carreira de magistrado, para os desembargadores oriundos da magistratura, na classe anterior, para os desembargadores oriundos do Ministério Público ou da Advocacia. Alínea I. Pela maior idade. Inciso 2º. Para juízes de primeiro grau. Alínea A. Data do exercício. Alínea B. Data da posse. Alínea C. Data da nomeação. Alínea D. Classificação no concurso. Alínea I. Pela maior idade. Capítulo 4 da promoção e do acesso ao tribunal. Artigo 72º. As promoções dos juízes do trabalho substitutos e o acesso dos juízes titulares de vara do trabalho ao tribunal obedecerão aos critérios de antiguidade e merecimento, de forma alternada. Artigo 73º. As promoções dos juízes do trabalho substitutos e o acesso dos juízes titulares de vara do trabalho ao tribunal observarão norma específica, aprovada pelo Tribunal Pleno em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Superiores. Capítulo 5 da remoção. Artigo 74º. A remoção de juízes titulares e substitutos entre varas do trabalho será operacionalizada eletronicamente, por meio de sistema automatizado de remoção simultânea e sucessiva, e observará o critério de antiguidade previsto no artigo 654, parágrafo 5º, alínea A, da CLT, aferido conforme o disposto no inciso 2 do artigo 71 deste regimento. Parágrafo 1º. As vagas serão ofertadas por meio de edital, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, que indicará, além do prazo para inscrição, as varas do trabalho em que haja vagas originárias, e sucintamente, as principais regras do certame. Parágrafo 2º. A inserção no sistema dos dados do edital, dos avisos gerais específicos e a manutenção do manual de procedimentos ficarão sob a responsabilidade da Secretaria da Corregedoria Regional. Parágrafo 3º. A manipulação do cadastro de preferências, inclusões, exclusões e alteração da ordem de prioridade, a realização das inscrições, as consultas de preferências e de dados, resultados, e ainda, as desistências deverão ser efetuadas pelo magistrado, exclusivamente, por meio do módulo de remoção disponível no Sistema de Gestão de Magistrados. Parágrafo 4º. A apuração dos resultados do concurso de remoção, em todas as etapas, será executada automaticamente pelo Sistema de Gestão de Magistrados. Artigo 75º. É requisito para participar de qualquer edital concurso de remoção pelo sistema automatizado preenchimento do cadastro de preferências. Parágrafo 1º. A edição do cadastro de preferências, inclusão, exclusão de opções e alteração da ordem de prioridade, pelo magistrado é de responsabilidade pessoal e intransferível e poderá ser realizada a qualquer momento até o término do período de inscrição estabelecido pelo edital, com exceção do interregno de apuração de dados, resultados. Parágrafo 2º. Nenhum outro usuário, tampouco a administração,
terão acesso à operação individual de que trata o parágrafo anterior.